deputados, senhoras deputadas, companheiros servidores da casa, os companheiros que se encontram nas galerias e companheiras, todos que nos assistem pela TV Alés e por outros meios de comunicação. Senhor presidente, inicialmente anuncio que nesse ciclo de mandato, foram 5 mandatos nesta casa, está sendo concluído agora, esse é o último discurso que faço aqui nessa tribuna, já que amanhã teremos votação e depois vem o recesso. Lá na frente não fará mais sentido usar essa tribuna, já que novos deputados assumirão no dia 1º de fevereiro. Eu queria, senhor presidente, inicialmente ser um pouquinho repetitivo no que todos já conhecem, em função de que pedi para que a TV Alés me desse de presente este pronunciamento numa mídia que eu possa assistir, reassistir, analisar, ter como um documento. Todos sabem que eu cheguei nessa casa vindo do movimento sindical, onde dirigi Sindipetro, Sindiquímica, fui presidente da CUT por 2 ocasiões. Todos sabem do meu início de história, ainda adolescente, combatendo a ditadura militar, filiado ao antigo MDB. Todos sabem da minha posição ideológica de defesa de uma sociedade socialista e democrática. Enfim, todos sabem um pouco da minha história nesta casa. Mas eu quero dizer que, após passar pela Câmara de Vereadores de Aracaju, meu querido ex-deputado Venâncio Fonseca, lá aprendi muita coisa sobre o parlamento. Mas aqui nesta casa eu tive a oportunidade de aprender muito mais. E termino o mandato aprendendo. Inclusive, aprendendo a conviver com o que não deveria estar convivendo. Mas não deixa de ser uma aprendizagem. E aqui nesta casa, senhor presidente, eu tive a oportunidade de construir a sensação do dever cumprido. Tenho um documento guardado, que na verdade é uma encadernação de todas as homenagens que recebi de representantes e de sindicatos da classe trabalhadora. Lembro aqui, através da mente, homenagem ao Sindicato do Fisco, homenagem da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, de professores, homenagens de trabalhadores da Indagro, homenagens de trabalhadores da Cohidro, a Defensoria Pública, uma especial homenagem. Enfim, foram muitas as homenagens. Mesmo vivendo as contradições de ter sido líder de 2 governos, mas nunca perdi minha origem. Se antes, no movimento sindical, eu ajudei, sem falsa modéstia, a acontecer várias conquistas para várias categorias de trabalhadores, como líder do governo, eu consegui fazer a mesma coisa à base da interrupção. Mesmo nos momentos que era traído, que era utilizado, que era negado por interesses mesquinhos de seus representantes, eu nunca deixei de cumprir o meu papel, e aqui tem alguns parceiros que comigo construíram essa realidade. Senhor presidente, e agora no final do mandato, publicamos um livro, que é este livro chama-se Tribuna, o Mandato Operário e Popular. Neste livro tem 300 pronunciamentos que foram selecionados pelo jornalista Gilson Souza, que é nosso assessor de imprensa. Óbvio que aqui pode representar até um momento menos importante do que o outro, porque tivemos que escolher entre mais de 5.000 pronunciamentos, apenas 300, já que mais do que isso não caberia, e o livro se tornaria impossível de publicá-lo. E este é um livro, senhor presidente, que não pode ser vendido, porque fora publicado com recursos da nossa verba de gabinete. Portanto, esse é um livro para presentear os companheiros que desejem,
é um livro para ir para a biblioteca da escola legislativa, para ir para a biblioteca pública ou outras bibliotecas públicas, não só a Epifânio Doria. É um registro da história na tribuna deste humilde operário. E aqui neste livro também consta de várias leis que nós aprovamos aqui nessa casa. Eu lembro, senhor presidente, olhando aqui o deputado Venâncio Fonseca, que quando cheguei nessa casa, em 13 situações, a votação era secreta. Eram secretas, 13. E eu era a minoria. Mas consegui fazer uma amizade com o deputado Venâncio Fonseca e fizemos um acordo para alterar o regimento daquela ocasião. E hoje, em apenas 3 situações, a votação é secreta. E alguém pode perguntar, mas que importância tem isso? Tem muita importância esse projeto, porque eu fui e continuo sendo defensor do parlamento. E este projeto deu transparência ao parlamento. Esse projeto deu clarividência sobre as ações e as votações do parlamento e automaticamente trouxe credibilidade para esta casa. Aqui, senhor presidente, eu lembro que votei no deputado Antônio Passos para presidente desta casa, em função de que ele estava implantando a TV Alerj e eu era o defensor dessa ideia. E isso me ajudou a votar no deputado Antônio Passos, que era nosso opositor, era do DEM, e foi praticamente, se não esqueço, foi unanimidade a votação e eu pedi voto a todos que pude para a gente privilegiar esse aspecto, além de outros aspectos administrativos positivos que ele tinha, independente de ser adversário, mas a TV Alerj era fundamental, o que Vossa Excelência, a posterior, veio a reformar e a ampliar a sua ação. Mas é uma passagem que me lembro com muito carinho. Todos os projetos que aprovei deles, me lembro com muita tranquilidade. Fomos o primeiro estado do Brasil, senhor presidente, a aprovar a lei do assédio moral. O primeiro no Brasil. Depois, outros estados aprovaram a mesma lei e depois o Congresso Nacional. Mas o primeiro projeto formal, legislativo, contra o assédio moral saiu da Assembleia Legislativa de Sergipe e da iniciativa deste operário. Isso me orgulha. Também fomos pioneiros e ainda somos em olhar para a preservação dos rios e bacias de Sergipe, quando no Brasil essa discussão era diminuta. E até hoje tem a lei que diz que 0,05% de tudo arrecadado é para ser destinado exclusivamente com a preservação das bacias hidrográficas de Sergipe, principalmente nas suas nascentes. Ainda é lei. Me orgulho do projeto, deputado Venâncio. Não vou poder me estender, o presidente disse que tem uma atividade dentro de minutos. Me orgulha muito ter aprovado a lei que acabou com o pagamento de taxa para concurso público para pessoas de baixa renda. Porque antes disso, deputado Samuel, eu já participei de rifa, de pai de família que vinha pedir ajuda para que o seu filho pudesse se inscrever no concurso público no Estado, porque ele não tinha como pagar a inscrição. E é lei, está valendo. Aqui nesta casa, quando tinha as famosas calções para ser atendido numa clínica particular ou no hospital, e na prática tinha que dar um cheque na entrada do hospital para depois ser atendido. Era como se alguém tivesse que pagar por antecipação 1 quilo de feijão no supermercado, para entrar no supermercado. E nós apresentamos essa lei aqui. E tenho que fazer aqui uma justiça. Um adversário político nosso, que já não está entre nós, que foi o Dr. João Alves Filho, aceitou o projeto sobre a liderança do deputado Venâncio Fonseca, que também aceitou, não se opôs. Então eu poderia falar aqui de muitas leis, senhor presidente. Poderia falar, por exemplo, das leis que não estão sendo colocadas, que não está sendo colocada em prática. Uma delas é a cantina saudável.
que o Ministério Público não tem fiscalizado, a vigilância sanitária não tem fiscalizado, mas o nosso projeto proíbe que alimentos que contribuem para a obesidade infantil sejam comercializados em escolas públicas e privadas. Isso depois de uma pesquisa feita por pediatras, por um trabalho científico, a vontade política do deputado e a sustentação técnica de quem entende da saúde. Então, foram inúmeros projetos, que é outra etapa, foi outro trabalho que nos deixa ir para casa com a sensação de dever cumprido. Vou encurtando a conversa aqui e digo que outro aspecto fundamental que acho para o meu mandato foi a defesa desse parlamento. Todas as vezes que esse parlamento foi atacado, eu vim para essa tribuna e fui para a imprensa defender o parlamento, senhor presidente. Por uma questão de convicção. Eu acho que a flor mais bonita da democracia é o parlamento. Se a democracia é um jardim florido, a mais bela flor é o parlamento. No parlamento cabe o preto e o branco. Comporta o homem e a mulher. Comporta pessoas de qualquer opção de gênero, de qualquer tendência religiosa ou crença. Representa a pluralidade de regiões. No nosso caso, de cidades diferentes. Portanto, o Executivo governa para todos, mas com um projeto único. O que se elegeu para governar. O Parlamento representa frações, que somadas, essas frações representam tudo. Nunca deixei de defender o Parlamento, nas maiores dificuldades. Nunca calei minha voz sobre a importância do Parlamento. Lembro que aqui, nesta casa, senhor presidente, em pleno auge da pandemia, quando em Sergipe morria 19 pessoas por dia, eu era a voz praticamente solitária aqui nessa casa, em defesa de fechamentos de ambientes comerciais, institucionais, inclusive da casa, sustentando uma posição sozinho, mas respeitando as posições dos meus companheiros e companheiras aqui no Parlamento, mas nunca abdiquei dessa posição, porque entendia que era o papel do Parlamento fazer essa defesa, compreendendo a tristeza que é a morte de um ser humano. Imagine de milhares de seres humanos, milhões de milhares que foram mortos, quando poderiam não ter sido, pelo menos no volume que foi e que está sendo, em função do negacionismo que existia a nível nacional e aqui em Sergipe também. Nesse aspecto também, senhor presidente, nessa fase difícil, tenho minha consciência tranquila. Cumpri meu papel. Recordo, deputado, do episódio que envolveu a Assembleia Legislativa muito negativamente aqui no período das famosas subvenções. Esse baixinho aqui nunca se calou na defesa da casa. Não tem uma entrevista que eu, por não estar no processo, usasse uma frase para tirar uma de bonzão e para piorar ou para fazer qualquer tipo de gesto que fosse de encontro a qualquer um companheiro dessa casa. Nem sou purista, nem sou hipócrita. Cumpri meu papel aqui nesta casa, acredito eu. E espero que essa seja a crença de muitos companheiros e companheiras nesta casa e da população em si. Enfim, senhor presidente, nesta casa, repito que aprendi muito e repito que levo também um cabedal importante. Um deles é ter construído muitas amizades, presidente Luciano. Eu me referi aqui ao deputado Venâncio Fonseca, meu maior adversário, e talvez tenhamos sido os adversários de maior protagonismo de confronto na história desse parlamento nos últimos 50 anos. Quando falei das mais de 55 mil matérias publicadas em jornais de Sergipe, era em função muito disso, deputado Venâncio,
do nosso período aqui, que nós duelamos aqui em termos de ideias no parlamento, nos rádios, na televisão, nos jornais, nas esquinas. Fomos razão de observação de disputa nos supermercados, nas feiras livres. Era assim que as pessoas nos encontravam e diziam: cadê Venâncio? E outros chegavam para dizer: cadê Gualberto? Em função dos embates e debates. Mas devo dizer que também nesse aspecto foi bom para o parlamento. Deu notoriedade ao parlamento. E como presente de Deus, Venâncio se tornou um dos amigos que tenho, não só na política, mas na vida particular, a ponto de, nas dificuldades que passamos, um liga para o outro e diz: como é que está? O que é que podemos fazer? Vamos nos encontrar. Esse é o maior presente. Ele continua com o pensamento dele, em termos ideológicos, de mundo, de país, de Estado. Eu continuo com o meu. Mas nós não atrapalhamos que uma amizade humana surgisse, e espero que continue por muitos anos, porque espero que a gente viva ainda muitos anos, pelo menos uns 40, para que os nossos inimigos nos olhem, a gente de cabeça erguida, e os nossos amigos nos olhem com a admiração que achar que nós merecemos. Então, deputado Venâncio, muito obrigado. Ele proporcionou aqui no parlamento e pela amizade de hoje. Quero me dirigir também, senhor presidente, já estou na fase dos agradecimentos. Muito obrigado. Quero me dirigir à deputada Maria Mendonça, à deputada Maísa Mitidieri, que aqui não está, a deputada Gracinha, a deputada Janier, a deputada Gorete Reis. Passaram outras deputadas por aqui enquanto eu estava nesta casa. Mas quero fazer uma referência ao carinho e ao respeito que recebi e que tentei, o melhor possível, também dar às mulheres aqui desse parlamento. Muitas vezes a deputada Maria Mendonça me chamava no canto e disse: Alberto, você não deixou passar esse processo. Eu queria falar, eu queria votar assim, vote assim. E eu dizia: deputada, infelizmente não posso. Mas eu tratava ela com tanto carinho que ela me retribuía esse carinho, e a gente insistia nas teses, mas com o respeito maior do mundo. E pode ter certeza, deputado, eu quero bem. E é uma boa lembrança que levo desta casa, Vossa Excelência. Assim como as demais deputadas. Só não vou citar um por um, por função que o presidente está ali com os olhos de cobrança. Então tá bom. Quero me referir também aqui à oposição. Aqui nesta casa, deputado Luciano Pimentel, nós tivemos momentos em que éramos minoria, como foi no caso do governo Marcelo Deda, que nós tínhamos 8 deputados apenas sustentando o governo, e eu era o líder do governo. E passamos depois a ter 20. E depois voltamos para 9. É a mudança da conjuntura política, é a realidade, a movimentação da política que faz isso. E eu me mantive na mesma posição, de defesa do parlamento e de respeito à oposição. Tivemos duros discursos. Possivelmente passei dos limites em algum momento de discussão. E possivelmente um outro deputado tenha passado do limite com relação a mim. Mas tudo foi resolvido num processo de compreensão do que é o parlamento, num processo de embate, num processo de disputa, e não num processo odiento ou num processo transmissor do mal. Isso foi um outro aspecto importante e que reafirmo: não pode existir democracia sem oposição. Ela pode ser de um deputado, de 2, de 3, de 4, de 5. É natural que o governo, e qualquer governo, vá buscar a maioria para governar com tranquilidade. Isso é natural. É da democracia. E ele foi eleito para governar. Portanto, ele vai buscar os instrumentos para governar melhor. E ter maioria dá tranquilidade ao governo.
mas a democracia só se completa quando tem a situação e a oposição. O antagonismo de poderes. É por isso, senhor presidente, que neste período atual, antes da eleição, próximo da eleição, na eleição nacional e hoje, eu declarei meu voto e apoio irrestrito a Luiz Inácio Lula da Silva. E não bastava outra razão, senão, além de tudo, a certeza de que com Lula na presidência, a ditadura militar não se implanta, não se implantaria e não vai se implantar, a não ser na marra. Mas com a conivência do poder constituído da presidência da República, não tem ditadura militar. Não terá nesses tempos breves. Então, eu não fazia discurso eleitoreiro. Eu fazia discurso de convicção ideológica. Eu combati a ditadura. Eu sofri, fui processado e quase morto na ditadura militar, e era apenas um jovem no interior. Portanto, eu não podia concordar com o bolsonarismo e não concordo. Lamentavelmente, fração da sociedade está envolvida com esse pensamento atrasado, retrógrado, que é diferente de ser de direita ou de esquerda, de ser de centro, de ser socialista, de ser capitalista. É diferente. O atraso e o retrocesso, ele é fascista, nazista. E eu, por exemplo, já concluído, gosto das coisas práticas. Um dia desse, eu estava numa fila no Banco do Brasil, muito obrigado, numa fila no Banco do Brasil, e dois senhores conversavam em minha frente, e o assunto era o seguinte: um dizia para o outro, veja, a gente se esforçou tanto para morar onde a gente mora, e para sair do nosso prédio agora, a gente fica 5 minutos, porque não para de passar carro, no sentido em que a gente quer tomar a direção. E sabe por que isso? Aí citou aquele palavrão, aquele presidente filho da... que agora na política dele, todo pobre tem carro, as cidades estão invadidas, a gente chega num avião, parece que a gente está no interior. Esse é o pensamento desumano, o pensamento do infeliz, que não quer ver o outro feliz. Isso não é direita nem esquerda, isso é acima de tudo crime contra a humanidade. E depois disso é o atraso humano, é a concepção de terra arrasada, da ausência da empatia, é a compreensão de alguém que pensa que pode ser feliz sozinho. Às vezes ele é milionário, mas nenhum curativo ele faz sozinho. Imagine salvar sua própria vida. Mas esse povo, esse tipo de gente cega, fica prestando atenção na fazenda, no iate, em quantos imóveis tem, presta atenção qual é sua conta bancária, e esquece que é um pedaço de carne ambulante como qualquer um pobre e frágil, que não tem certificado de garantia nem para 5 minutos, deputado Gracinha. Nenhum de nós temos, nem nós pobres, nem os milionários. Se não fosse, a gente não assistia de vez em quando na televisão: faleceu o bilionário fulano de tal, de repente. Assim que não falece qualquer um de nós pobres. Portanto, é assim que eu sempre conduzi meu pensamento. Neste livro, senhor presidente, tem dos mais humildes assuntos relatados na tribuna desta casa, a assuntos internacionais, a temas internacionais, nacionais, a concepção do mundo. Por isso que eu vou ter a honra de presentear e distribuir, porque é um livro da casa, foi publicado por recursos da casa, e distribuir com aqueles que desejam um exemplar deste humilde livro. Então, nesse aspecto, eu também saio desta casa com a consciência, com o sentimento da consciência cumprida, do papel cumprido. E quero fazer uma referência a muitos companheiros, que agora eles já não estão mais sozinhos, as galerias estão cheias. Há muitos militantes que aqui estão, que fizeram essa política de resistência, essa política de militância,
essa política que está em extinção, isso é verdade, e nós temos que compreender, está diminuta, está cada vez mais inexistente, e a força da estrutura de quem disputa uma campanha é inegável que influencia e tem que haver, caso contrário não tem um mandato, mas aqui tem muitos militantes de sinais de trânsito, de rifa, de dificuldades, de viagens para os interiores muito livres, de reunir família, de reunir amigos, de contribuir com a campanha financeiramente, de todo modelo de dificuldades. Esses companheiros. Poderia citar nome a nome aqui dos que consigo ver aqui na tribuna, mas vou simbolizar aqui em nome de uma mulher, essa resistência em nome de uma mulher que faz política comigo há mais de 30 anos, me ajudando, contribuindo. Em nome dessa mulher que cito agora, espero que todos compreendam que eu, na verdade, estou citando a todos os amigos que sabem que eu citarei isso, se fosse o caso, em nome de um por um aqui nesta tribuna. Eu me refiro à professora Ivanete, mulher pobre, negra, que foi secretária de Educação do município de Aracaju quando eu era vereador. Em nome dela, repito, os agradecimentos a todos, viu, Magno? A todos e a todas que construíram essa humilde trajetória política deste operário. Quero também agradecer a todos que não estão aqui e que participaram dessa última eleição, na eleição que disputei de deputado para deputado federal. Não consegui a vitória, deputado Samuel, mas obtivemos 23.559 votos. 23 mil nas circunstâncias que disputei a eleição. E olha, se alguém perguntar, tinha chance de eleição? Tinha. Nós tínhamos chance de eleição. Acontece que Drummond de Andrade escreveu uma poesia simples, maravilhosa, com alguns versos muito simples, mas muito filosóficos e de grande alcance. Nessa eleição eu não me elegi porque, como disse Drummond de Andrade, tinha uma pedra no caminho. No caminho tinha uma pedra. A pedra sabe sobre quem estou falando. Não me elegi exclusivamente porque Drummond escreveu: tem uma pedra no caminho. No caminho tinha uma pedra. E foi uma surpresa desagradável, porque eu jamais esperava que esta pedra fizesse com que eu tivesse um tropeço no resultado eleitoral. Na eleição não tive, não. Na eleição tive orgulho de ter participado. Dos votos que eu obtive, tive orgulho. Agora, ninguém, acredito eu, deve também deixar totalmente em branco o registro da existência da ingratidão, do imediatismo. Ninguém deve deixar de registrar, senhor presidente e demais deputados e deputadas, o fato de você se dedicar 20 anos a um projeto de forma integralmente leal, sem faltar um momento. E quando chega numa eleição, vem lá a explicação A, a explicação B, o acordo com fulano, o acordo com ciclano, e você deixa lá na lata do lixo a história de quem se dedicou mais de 20 anos a um projeto. Isso eu não poderia deixar de registrar nesse último pronunciamento. Agora, o que vai acontecer, porque eu estou me pronunciando assim, quem tiver seu poder que exerça como quiser. Porque no final de tudo, todos passarão pelo que passa hoje. E a pedra do Drummond de Andrade vai aparecer na vida também daqueles que não prestam atenção a Drummond de Andrade e que abandonam, aqueles que zelam pela defesa do grupo, de uma política coletiva, por ética, que zelam por compromissos firmados. E, portanto, digo isso e vou repetir: não me elegi, e a explicação está na poesia de Drummond de Andrade. Teve uma pedra no caminho. No caminho tinha uma pedra, deputado Zezinho Sobral, Zezinho Guimarães. Viu, meu querido? Mas cada um leva para casa a pedra que encontrou.
E a vida é mais ampla do que o poder. A vida é mais ampla do que a disputa eleitoral. A vida é maior do que os mandatos. E todo dia a vida está mostrando isso. Portanto, que cada um leve a pedra que encontrou para casa e reúna seus amigos próximos e se explique. Porque eu vou levar minha pedra para minha casa ou para onde eu for. E por último, quero aqui reservar esse capítulo especial, deputado Luciano Bispo. Não poderia deixar de fazer. Quero dizer que tenho uma enorme amizade, carinho, respeito e gratidão pelo deputado e amigo Luciano Bispo. Não é só pelo que o senhor fez por mim nessa eleição. O que a pedra programava não era só que eu não tivesse me elegido. Era para desmoralizar mesmo. Era para eu ter tido 10 mil votos, 8 mil votos, 9 mil votos, porque a pedra estava se movendo a serviço de outro momento, de outros interesses. Então, o coitado aqui do bobo da corte era para ir para a lata do lixo. Mas tivemos quase 24 mil votos, com a pedra no caminho. Mas Vossa Excelência foi parte. Deputado, você tem mais 5 minutos. Muito obrigado. Vossa Excelência foi parte de este segundo aspecto não ter ocorrido, que era a desmoralização eleitoral. Vossa Excelência, por sua bravura, com sua lealdade, com sua liderança, com sua amizade, trouxe para esse operário, só de Itabaiana, quase 6 mil votos, nas condições que Vossa Excelência sabe que foi difícil para Vossa Excelência fazer a campanha e muito mais para mim. Então, eu tenho certeza que por mais que eu faça, enquanto a gente estiver vivo, e espero que a gente fique vivo muitos anos, eu não serei capaz de retribuir o gesto de Vossa Excelência comigo. E não só nesse aspecto. Aqui nesta casa também. Nós convivemos aqui e tive do presidente Luciano Bispo todo o amparo que um companheiro pode dar ao outro. Todo o amparo. Toda a confiança demonstrada que um companheiro pode dar para o outro. Afinal de contas, foi por iniciativa do deputado Luciano Bispo que eu fui vice-presidente, ainda está terminando o mandato, e ainda sou, por 2 mandatos, escolha do deputado Luciano Bispo, porque até o companheiro, na época do meu partido, votava contra. E o companheiro Luciano Bispo, não, se eu quero um baixinho, o Alberto, como meu vice, em 2 ocasiões. Tanto deputado Luciano. Talvez eu não tenha nem dimensão do carinho que ele tem e da gratidão que ele tem. É um capítulo à parte neste caso. E assim como aconteceu com o Venâncio, ainda veio outro prêmio, que é o carinho humano, que nós temos um pelo outro e vai continuar, no que depender deste operário. Quero lhe abusar, ligando e dizendo: meu querido presidente, posso ir em sua casa para a gente tomar um refrigerante ou uma cervejinha? Vou fazer isso, pode ter certeza, e não tenho dúvida que será sempre um momento agradável. Aqui nesta casa, eu também tive a honra de ouvir o presidente Luciano Bispo, por humildade apenas, porque se tem alguma coisa chamada tolice naquela cabeça, não passa por aí. Inteligente, muito mais do que muita gente possa pensar. Aliás, típico dos filhos de Itabaiana, a inteligência, a capacidade de gerir dificuldades, problemas, de fazer política, etc. Então, presidente, quando o senhor me chamava e dizia: Roberto, quero lhe ouvir para tratar desse projeto, quero lhe ouvir para saber como conduzir tal questão, quero lhe ouvir para que a gente tome tal decisão. O senhor não sabe que orgulho o senhor botou dentro de mim. O senhor fez com que eu me sentisse útil, me sentisse confiável, me sentisse, por que não dizer, capaz, por uma dedução simples. Porque se o senhor não entendesse isso, não me procuraria para que o senhor pudesse me ouvir. Então, tudo isso são presentes que o senhor me deu, deputado Luciano. E eu guardarei esses presentes. Muitos estão registrados em matérias, outros em fotos, outros em palavras, outros em conversas, mas o tempo vai fazer com que tudo isso seja esquecido. Só nós não esqueceremos enquanto vivo
estiver. E por isso, senhor presidente, que quando assumi esta casa, a presidência desta casa, em função do afastamento de Vossa Excelência para fazer uma cirurgia, nesta casa não foi mudada nenhuma vassoura. Imagine a zeladora, a pessoa da limpeza. Nada. O senhor encontrou a Assembleia como o senhor me entregou. Tomei algumas atitudes que é típico de cada um, do ponto de vista de dizer ao companheiro: isso aqui é do Bolsonaro, tenha paciência, vamos nos cuidar, vamos nos proteger, mas sempre no sentido de proteger a casa e os companheiros. Mas do ponto de vista da lealdade à presidência legítima de Vossa Excelência, eu me analiso sozinho, não corro risco. Fiz o melhor possível. O melhor possível. E tenho certeza que Vossa Excelência tem essa compreensão. E meus agradecimentos mais a eles por isso. Quero agradecer também a todos os servidores. Principalmente, óbvio, que aqueles que mais diretamente, estou concluindo, senhor presidente, convivem aqui com a gente. Vou dar mais 5 minutos, viu? Muito obrigado. Também depois do discurso de Vossa Excelência. Deu uma maciada no presidente e deixou mais. Os servidores, todos aqui, não vou citar nomes, todos, principalmente os que mais próximos estão da gente. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Nunca recebi aqui um distrato, nunca recebi um desrespeito e fiz o possível para retribuir isso. Se errei em alguma coisa, às vezes é involuntária, me desculpe, mas tenho quase certeza que posso dizer que pouco foi sentido um distrato meu para com uma companheira de trabalho e um companheiro de trabalho aqui nesta casa. Um dia desse eu ouvi, não estou autorizado a dizer, a Andréa não tem direito à palavra, se ela me autorizar, eu digo uma frase que ela disse. Uma vez eu estava nas comissões, posso dizer, André? E ela olhou para mim assim e disse: vou sentir muita falta quando esse deputado sair daqui dessa casa. Não foi isso? Muito obrigado por esse gesto, viu? É tão importante que ficou registrado na minha mente. Que Deus lhe ajude, lhe dê saúde a todos, para que você viva em paz e continue seu trabalho. Então, senhor presidente, quero dizer por último, para não gastar mais a tolerância de Vossa Excelência, para não me aproveitar disso. Existe um ditado que diz: às vezes a gente aprende aquilo que não tem mais onde aplicar o conhecimento. Que o tempo não permitirá mais, a situação mudou, mas é sempre bom aprender. E eu aprendi muito nesta casa e me preparava para levar os conhecimentos que aqui adquiri lá para Brasília, mas não foi possível. E não foi possível, senhor presidente, porque, como dizia e como escreveu no Mundo de Andrade, felizmente tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra. Muito obrigado a todos. Por ordem, a palavra do deputado Campos Samuel.